Bom dia, Espírito Santo. Bom dia, meu querido, minha querida irmã. Bom dia para você que está sintonizado aí ou está sintonizando agora o programa. Você está pela 94 FM, programa Bom Dia, Espírito Santo. Aproveite, meu irmão. Ligue para um parente, um amigo, faça, você que tem um rádio aí, né? Sintoniza aí a 94 FM de Patos de Minas, 94 FM.5, né? Para você ouvir a palavra, para você estar levando para outras pessoas a palavra de Deus. No Facebook você vai procurar no meu perfil, no seu perfil aí, o Josi Lima, e aí você vai estar vendo ao vivo, assistindo a mensagem de Deus que você pode estar compartilhando com seus amigos, parentes, vizinhos, né? E eu quero estar lendo a palavra de Deus aqui em 1 Coríntios 5, tá? Eu vou ler desde os primeiros versículos, que eu gosto de ler o texto e o contexto, né? Para você ler na sua casa mais devagar, com calma, para você entender o que Deus está falando no nosso coração. Que Deus, nesta manhã, Ele possa se revelar a você, né? Quebrando da sua vida as amarras, as fortalezas, os principados que se levantam todos os dias contra a sua vida, contra a sua casa, contra a sua família. Vamos orar, vamos pedir ao Senhor para falar conosco, para abrir as nossas mentes, o nosso coração, para ouvir a palavra de Deus. Eu vou pedir agora ao Espírito Santo que vá até você agora, que abra suas mentes. Infelizmente, tem muitas mentes fechadas que não estão conseguindo entender o que Deus está falando. E que o Senhor Jesus, nesta hora, vai de encontro, Senhor, a esse teu povo. Vai de encontro a esta igreja. Vai de encontro a esse jovem, esta moça, esse rapaz, este homem, esta mulher. Para que as suas mentes sejam abertas agora. Que todo impedimento, Senhor, que toda barreira do inferno caiam por terra. Que esta pessoa receba a cura, receba a libertação, receba a saúde, em nome do Senhor Jesus. Em 1 Coríntios capítulo 5, na partir do versículo 1, veja o que a palavra de Deus está dizendo. Geralmente se ouve que há entre vós fornicação e fornicação, tal qual nem ainda entre os gentios, como é haver quem abuse da mulher do seu pai. Estais inchados e nem mesmo vos entristeceste, por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. Eu, na verdade, ainda que ausente do corpo, mais presente no espírito, já determinei como se estivesse presente, que de tal ato praticou. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, juntos, vós e o meu espírito, pelo poder do nosso Senhor Jesus Cristo, seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Irmão, isso aqui é muito sério. Aqui diz das pessoas que são duras de coração, que o Senhor Jesus está falando, está dizendo, está mostrando, e ela não quer enxergar que ela está errada. Então a Bíblia diz, o apóstolo Paulo está dizendo aqui que em nome do Senhor Jesus, que seja entregue a Satanás para a destruição da carne, ou seja, do corpo, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Por que isso? Porque muitas vezes a pessoa não escuta e Deus permite que Satanás entre no corpo da pessoa, causando doença, causando acidente, causando alguma coisa ruim, para que ela sofra na carne, para que na carne ela reconheça Deus como Senhor e se arrependa dos seus pecados e aceite Jesus. É isso que a Bíblia está dizendo aqui. Tá? Então, quando a pessoa ela é uma pessoa difícil de entendimento, o pai está falando, o pastor está ensinando, as pessoas estão dizendo, ela não quer ouvir, ela quer fazer o que ela acha que é. Então o Senhor permite essas coisas. Seria bom, querido irmão, que isso não acontecesse na sua vida, não é? Seria bom que essas coisas não acontecessem, porque não é vontade de Deus que o seu filho ou a sua filha sofra. E eu quero dizer para você que Deus não coloca doença no corpo da pessoa, que Deus não coloca maldição
mas a pessoa abre janelas e portas na vida dela para que ali entre Satanás, com doença, com enfermidade, com acidentes, com males, para ela ser castigada no corpo. Então, quem provoca, quem faz o castigo, quem entra para causar essa destruição é Satanás, porque Deus permite, por causa daquela vida que não escuta a voz de Deus, que cerra seus ouvidos, fecha o seu coração para não ouvir o que Deus tem a dizer. Então, muitas vezes, a pessoa vai para cima de uma cama. Às vezes a pessoa é pega nas coisas que acontecem, no trânsito. Às vezes tem um acidente grave, vai para cima de uma cama. Vai para cima de uma cama, e lá na cama, aí ele reconhece o pecado, aí ele se arrepende e entrega a vida dele para Jesus. Porque se ele estiver bom, ele não arrepende, ele não busca Deus. Infelizmente, acontece muito isso. Não era preciso, mas como o coração do homem é um coração duro, muitas vezes Deus permite. Então, querido irmão, não endureça o seu coração quando Deus falar. Obedeça sempre aquele que te ensina a palavra de Deus. Porque ele está sabendo que Satanás é astuto. E ele entra pelas brechas. Se você der brecha para ele, se você escutar ele. Eu não vou mais na igreja. Eu não quero mais, vou dar um tempo em casa. Cuidado, meu irmão. Cuidado. Satanás engana. Ele engana você e você está caindo na lábia dele. Toma cuidado com isso. Então, versículo 6. Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Olha, um pouco de fermento, né? Que é aquilo que a gente escuta que não é coisa de Deus e que leveda toda a massa. Quer dizer, deturpa a sua mente e o seu entendimento. Você não fica entendendo o que é que está acontecendo e Satanás te levando para o abismo. Versículo 7. Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós, pelo que façamos festa, não com fermento velho, nem com fermento da maldade e das malícias, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os que prostituem. Isto não quer dizer absolutamente com os devassos deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Mas agora vos escrevo, que não vos associeis com aqueles que dizem-se irmão, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com o qual nem ainda comais. Porque tenho eu em julgar também os que estão de fora. Não julgueis vós os que estão de dentro, mas Deus julga os que estão de fora. Tirai, pois, dentre vós esse iníquo. Veja, meu querido irmão, minha querida irmã, preste atenção no que a palavra de Deus está dizendo. Aqui está muito claro, cuidado em levedar essa massa. Massa somos nós. Levedar com pensamentos, levedar com pessoas falando na nossa mente, levedar com coisas que falam na internet, com muitas pessoas que dizem, acham que conhecem a Bíblia e falam besteiras, e essas coisas entram na sua mente, no seu coração, e você se deixa levar por isso, e você se esfria na fé, você não quer vir mais na igreja, você não quer ouvir mais a palavra de Deus. Você tem que tomar cuidado. Satanás, irmão, está solto, ele está agindo na mente das pessoas, e se você não o escutar, aquele que vai te ensinar, irmão, quem que você vai escutar? Tá? A palavra de Deus já está sendo pregada. A Bíblia fala que Deus disse para Noé construa uma arca. E Noé ficou construindo aquela arca e o povo rindo da cara dele, dizendo, olha, para que você está construindo essa arca, Noé? O Senhor disse que vai destruir a terra com dilúvio. E o povo ria da cara de Noé, falou, esse homem aí
está gagá, esfraqueceu a mente e ele está aí construindo essa arca. Mas a Bíblia Sagrada diz que ele construiu a arca com mais de 100 anos. E os animais foram indo para dentro da arca de 2 em 2. Mas mesmo assim o povo viu aquilo e não acreditaram. Eles só acreditaram, irmão, quando veio a chuva e que a chuva não parava e começou todos os riachos de rio encher. A água começou a subir. E eles correram para a arca, mas a arca já estava fechada. Diz a Bíblia Sagrada, irmão, que não foi Noé que fechou a porta. Quem fechou a porta foi o próprio Deus que fechou a porta, porque Deus sabia que aquele povo iria bater na porta da arca e Noé ia abrir. Ele disse, não, o povo tem que acreditar na palavra. Se eles não acreditarem agora, depois não adianta mais. Então, esta porta da salvação que nós estamos hoje falando para você, está prestes a fechar. Se você não der ouvido, se você ficar dando ouvido às fábulas, a ensinamentos contrários, à religiosidade, você vai ficar, irmão. Você vai ficar do lado de fora da arca. Escuta bem o que é que o Espírito de Deus está falando. Abra bem, a Bíblia diz, se você é de Deus, escuta a palavra de Deus. Se você não é de Deus, você não vai escutar. Infelizmente, é a palavra de Deus que está dizendo. Sempre obedeça às proibições divinas. Quando Deus proíbe alguma coisa, obedeça. Não seja rebelde e não seja teimoso ou teimosa. Com a explosão do evangelho que se vê em nosso país, temos de vigiar para não abraçarmos lobo em pele de ovelha. Tá entendendo? Tem muita gente abraçando lobos, achando que está tendo um bom ensinamento, que uma boa instrução, mas está abraçando lobos. Tá entendendo? Em pele de ovelha. Você está ouvindo alguém que parece ser de Deus, parece ser uma boa pessoa, mas no final não tem nada com Deus. Talvez por falta de tempo ou de zelo dos pregadores, muitos convertidos não aprendem a deixar os prazeres. Entendeu? Os prazeres. Tem muitos que não deixam os prazeres, Eliane. Deus abençoe, minha irmã. Então, os prazeres do mundo. Com isso, o testemunho cristão fica prejudicado. Como é que eu, uma serva de Deus, vou dar testemunho cristão se eu ando de qualquer jeito, de qualquer maneira, falo o que vem na minha boca, não é? Não tenho papa na minha língua, ou falo palavrões. Aonde está o meu testemunho de serva e de servo de Deus? Porque quando Jesus entra, irmão, no coração de uma pessoa, ele muda totalmente, a pessoa muda. Ela deixa de servir às trevas e vai servir ao Senhor, a Deus. Ele vai fazer a vontade de Deus. E ninguém tem que falar nada para você, porque se você tem o Espírito Santo, você vai agir conforme o Espírito Santo está te ordenando, falando. Tá entendendo? Porque o nosso caráter com Jesus é diferente desse caráter do mundo, de essas pessoas que não têm educação, das pessoas que falam o que quer, que diz o que quer, e elas falam assim, com orgulho no coração, eu sou clara. As pessoas dizem assim, eu falo o que vem na minha boca, eu sou assim. É errado, isso não é de Deus. Você tem que ser dirigido não pela sua carne, mas pelo Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz ainda, nos ensina, com isso o testemunho cristão ele fica prejudicado, levando o salvo em alguns momentos a achar normal ter as mesmas atitudes dos perdidos. É ou não é? As pessoas saem da rua, ninguém sabe quem é crente e quem é ímpio. Porque todos estão agindo iguais, estão fazendo tudo igual. Estão vestindo tudo igual, estão usando tudo igual as coisas. Ninguém sabe quem é quem. Eu não estou dizendo por causa de roupa, de calçado, não estou dizendo por causa de cabelo. Mas eu estou dizendo o testemunho de crente, de servo de Deus. De você olhar para uma mulher, para um homem, e falar que lá é um homem de Deus, uma mulher de Deus. Não por causa da roupa, não, é por causa do testemunho mesmo. É por causa do testemunho. Então, outro fato é observar
é que o falso irmão poderá ser mais perigoso para o recém-nascido na família divina do que o incrédulo. Entendeu aí, meu irmão? Veja só o falso irmão. Uma pessoa que se diz crente, serva de Deus, dá maus conselhos para aqueles que estão nascendo na fé agora. Aqueles que ainda não cresceram, não têm ainda um entendimento profundo da palavra. Chega este irmão, a pessoa diz, não, ele é da igreja, ele é servo de Deus, ela é serva de Deus. Mas esse irmão que diz ser servo de Deus, serva de Deus, começa a dar maus conselhos para aquele que está nascendo na fé agora. Aquele que não tem ainda um caminhar com Jesus ainda. Não tem ainda muita experiência com Deus. Ele começa a entrar na mente da pessoa e começa a falar besteira. Estes aí, meu irmão, tem que sair fora desses homens, dessas pessoas que são falsos irmãos. Que não tem bons conselhos para dar. Deus abençoe a irmã Betiene. Não tem bons conselhos. Deveriam ter, né? Porque está dentro da igreja, não é verdade? Mas, infelizmente, não tem. Então, os incrédulos, né? Essa pessoa que nunca conheceu Cristo, isso acontece porque o exemplo que esses hipócritas darão de suas más obras poderá levar os bebês em Cristo a achar que, no fundo, o Altíssimo não se importa com certas práticas erradas. Por que que as pessoas não crescem na fé? Porque quando eles estão querendo ler a Bíblia, buscar Deus, chega um filho do diabo, um filho do capeta, vai lá e enfia pensamentos e ensinamentos, coisas erradas na mente daquele bebezinho que está começando agora. Então ele se perde também. Porque ele não tem estrutura, irmão. Bebê não tem estrutura. Bebê, por enquanto, ele tem que tomar leite, mingauzinho. Aí chega um filho de Satanás que quer enfiar carne para dentro da goela, dentro daquele pequeno bebê. Vai morrer, irmão. Ele vai morrer porque ele não tem ainda uma estrutura para aguentar aquela comida tão forte que o outro está querendo enfiar pela goela abaixo. Um bebê você tem que cuidar ele devagar. Não é? Cuida dele até ele crescer, andar. Quando ele estiver andando, aí você vai ensinando que tem que comer uma comida mais forte, que tem que comer uma carne, que ele já tem dente para morder. Agora um bebê vai ter dente para morder carne? Não, irmão. Então é isso que está acontecendo. Por isso que muita gente que se converte, está convertendo aí, está deixando de Jesus, está caindo de novo e para sempre. Estão morrendo sem Jesus, infelizmente, por causa desses filhos do diabo, que não tem sabedoria de Deus, que entra. Nós temos experiência na nossa igreja de irmãos que começam a fazer a cura interior, ser abençoado por Deus. Aí alguém conta no caminho, você está indo, estou fazendo a cura interior. Não, isso não existe não, isso é coisa da cabeça desses crentes, é coisa da cabeça desses pastores, isso não existe, não existe. Aí você quer que faz com aquela vida que estava tão feliz na igreja? Desvia da igreja, irmão. Desvia, não quer mais vir na igreja, de repente capeta entra na vida dela 7 vezes mais. E aí o problema dela, que era pouco, agora vai dobrar. Entendeu? O diabo entra porque ela deu vazão para Satanás. O diabo entrou na mente, usou um filho do diabo para enfiar ensinamentos contrários. E a pessoa começa a perecer na fé. E aí o diabo aproveita a fraqueza da pessoa, entra e destrói a vida da pessoa. Nós já vimos isso, irmão. Tentamos muitas vezes ir atrás recuperar, e às vezes não tem jeito mais de recuperar aquela alma, que ela foi prejudicada. E a Bíblia diz, ai daqueles que fizeram uma alma dessa cair no inferno. Ai, o Senhor diz. É muito sério, mas as pessoas brincam com as coisas de Deus. E todos vão ter que prestar conta daquilo que faz. Da alma que você fizer cair no inferno, você vai prestar contas, né? Ora, isso, meu irmão, é um gravíssimo perigo, pois o pecado, por menor que seja, separa-nos de Deus. Lá em 2 Coríntios 6, 14 ao 15, você vai ler aí na sua Bíblia.
tá? Você que vai ver esse vídeo depois, pausa ele, você procura na sua Bíblia. 2 Coríntios 6, 14 ao 15, você vai ter aí um entendimento maior. Cuidado com os devassos, os quais não têm freio moral. Eles não se importam em contar o que fazem às escondidas. E até se gabam disso. Se um cristão verdadeiro, repreende ele e chama o crente de careta. Vocês já viram isso? Quando você repreende um irmão que ele está errado, ele fala, você é careta. Você é careta. Chama você de careta porque você está pregando o evangelho e dizendo para ele que aquilo que ele está dizendo, falando é errado. Não é? O que age com devassidão já perdeu todo o sentido de santidade. E por isso é capaz de levar os mais tementes a Deus à transgressão. Quantos tementes, aqueles que tinham fé firme com Jesus, caíram da fé porque ouviram essas pessoas. Se por acaso você está ouvindo essas pessoas, irmão, saia depressa de perto dessas pessoas. Deus abençoe, irmã Mônica. Tá com dengue, irmã? Você vai sarar em nome de Jesus. Pega uma água aí, deixa preparada, e depois nós vamos orar. Nessa água você vai tomar aí, tá bom? E toma bastante chá de picão preto para tirar a febre. Deus abençoe, chá de folha de mamão para levantar as plaquetas, tá bom? Bom, deixa nós aqui continuar trazendo a mensagem de Deus. Assim, ele vem distorcendo a palavra que Paulo falou, segundo a qual tudo é lícito. 1 Coríntios 6:2. E eles insistem em afirmar que todas as coisas são permitidas. Lá, o apóstolo Paulo diz assim, nem tudo é lícito, tudo me são lícitos, mas nem todas as coisas me convêm. Então, eu sou livre para fazer o que eu quero fazer, mas eu não vou fazer tudo que minha carne manda, porque isso não vai ser bom para mim, vai trazer prejuízo. Nem todas as coisas são lícitas, nem tudo você pode fazer, não é? A idolatria é como fosse a irmã gêmea, a idolatria da feitiçaria. A idolatria e a feitiçaria são duas irmãs gêmeas, sabia disso? Quem se der a uma alvo, salvo raríssima exceção, também cairá na outra. Tá bom? Os idólatras farão com que você tire os olhos do Senhor e ponha seu foco em alguém usado por Deus no presente, vendo nele o que não deveria, e além disso tentarão fazê-lo acreditar que há um meio de alcançar os que serviram ao Altíssimo no passado, para que intercedam pela sua vida. Os idólatras são fortemente usados pelo diabo na arte de fazer as pessoas se desviarem da verdade. Os idólatras, olha, guarda isso no seu coração, são fortemente usados pelo diabo na arte de fazer as pessoas se desviarem da palavra de Deus. Os que vivem sempre maldizendo podem imprimir em seu caráter uma capacidade tão nociva que, em vez de fazer o que a Bíblia ordena, que é abençoar sempre, Romanos 12:14, fará você cair nas garras dos espíritos que amaldiçoam. Os maldizentes estão sempre resmungando. Vocês prestem atenção que aquelas pessoas que resmungam, sempre resmungam, estão maldizendo. Se você tiver uma pessoa perto de você assim, se você não conseguir fazer ela a mudar de vida, saia de perto, irmão. Os maldizentes estão sempre resmungando e suspeitando de todos. Entendeu? Eles estão sempre resmungando e suspeitando de todos, não medindo esforços para conseguir o que desejam. E é importante entender que a mesma boca que amaldiçoa não pode abençoar. Tá bom? Quem amaldiçoa tem uma boca para amaldiçoar, não tem boca para abençoar. De uma mesma fonte não pode sair duas águas diferentes, água amarga e água doce.
Preste atenção nisso aí. As pessoas que vivem maldizendo, que vivem falando mal, criticando, você acha que uma pessoa dessa tem Deus para dar para alguém? Preste atenção. Quem sabe você está tendo como companheiros e companheiras pessoas desse tipo. Por isso a sua vida está sendo travada. Porque você procura pessoas ou está junto de pessoas que não podem te fazer nada. Então, querido irmão, se você não puder fazer com que essa pessoa mude, saia de perto. Porque uma fonte não produz dois tipos de água. Tá? Ou é água doce ou é água amarga. De acordo com a palavra, não temos de ser coniventes com os beberrões, a Bíblia diz. Aqueles que entorpecem com as substâncias químicas, por exemplo, esses estão em um estágio parecido com o de Eva na ocasião em que conversou com a serpente. Entendeu? E foi facilmente enganada por ela. Por que que a Eva foi enganada tão facilmente com a serpente? Por quê? Porque ela não estava junto com seu marido Adão, começou a andar pelo jardim sozinha, né? Os seus pensamentos começaram a começar a voar, não é? E a serpente, como ela não tinha ninguém perto dela, estava ali desprotegida, o que aconteceu? A serpente se aproximou de Eva para fazer a cabeça dela e fazer com que ela comesse da fruta que não deveria comer. Tem muitas pessoas que deixam a companhia de Deus, deixam a companhia do Evangelho, deixam a companhia da oração. Amanhã eu oro, amanhã eu busco, amanhã eu faço. E ficam desprotegidos dentro das suas casas. Não vêm mais no culto, não oram mais, não tem mais prazer de ouvir a palavra de Deus. E aí, meu irmão, você está desprotegido. A serpente vai começar a chegar perto de você e fazer a sua cabeça, a tirar você do evangelho, da palavra de Deus. E vai começar a dizer para você absurdos. Conhecemos vários crentes que começaram bem, começaram a ser abençoados por Deus. De repente começou a ouvir a serpente falar na cabeça. Hoje estão no mundo, hoje estão nas drogas, hoje acabou seus casamentos, hoje deixaram tudo para trás, porque ouviram uma serpente falar. Deus está falando aqui com muitas pessoas. Meu irmão, minha irmã, se você tem Deus na sua vida, realmente ouça o que o Espírito de Deus está falando com você, tá? Ouça o que o Espírito de Deus está falando com você. Satanás se transforma em anjo de luz, viu? Não se esqueça, não pense que o diabo vai vir com chifre e com rabo. Ele vai vir na pele de uma pessoa muito sábia, né? Ele vai vir na pele, muitas vezes, de um instrutor, de um ensinador, de alguém que conhece muito de Bíblia, para poder fazer a tua cabeça. Abra a tua mente. Abra o teu coração para ouvir o que o Espírito de Deus está falando. Ela foi facilmente enganada pela cobra. E nessa mesma situação estão os que roubam os impostos, direitos autorais ou qualquer outro bem. Então isso aqui está englobado, englobou tudo aqui. Então a pessoa ela fica fora de si. Ela não tem uma cabeça, um pensamento firme. Tudo fica virado dentro da mente da pessoa. E por isso que ela cai na fé, por isso que elas desistem, por isso que elas começam a não acreditar mais na volta de Jesus, que tudo que esses pastores estão pregando aí não é verdade, essas coisas que estão aí acontecendo. O que é isso? Jesus diz que nos últimos dias a fé de muitos ia se esfriar. A fé de muitos iam se esfriar e ia deixar de acreditar em Deus e na sua palavra. Isso aqui que eu estou dizendo, irmão, é Bíblia, é palavra de Deus. Você pode ir lá na palavra. Tem os versículos aqui para você ir lá. Aqui é palavra.
Então, se você é de Deus, escute a palavra. Quem é de Deus, escuta a palavra e põe em prática. Se você não é de Deus, você não vai escutar. Aí você vai jogar fora e vai perder a sua vida e vai perder a sua salvação. Deus está falando com você. Abre bem a tua mente. Abre bem o seu coração para Jesus neste momento. Leia os versículos. Vamos orar em nome de Jesus. Vamos pedir ao nosso Jesus que Ele venha nos renovar e nos restaurar. Tirar, você que está em casa, meu irmão. Você que está em casa. Você que está sendo ludibriado. Alguém se aproximou de você aí para tirar você do caminho de Deus. Algum pastor que não é pastor de verdade, que só tem teologia e outras coisas mais, que só serve para criticar e não traz a fé verdadeira de Jesus, não conhece direito a Bíblia. Se você está fraco, desanimado com alguma coisa, então é hora de você orar comigo agora, em nome de Jesus. É a sua família que está em jogo. É a sua felicidade e a sua alma que está em jogo. Então com isso ninguém se brinca não. Peça para Deus: Pai, perdoa as minhas falhas, meus pecados. Perdoa, Senhor, todas as atitudes. Afasta essas pessoas negativas de perto de mim. Tudo aquilo que é maligno, diabólico, o Senhor afasta de perto de mim. Peça para Deus que o Senhor vai afastar essas pessoas de perto de você. Em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós louvamos a Ti, Jesus. Nós te bendizemos e nós te exaltamos. Pelo seu amor e bondade, Pai, pela sua misericórdia, pelo seu Espírito Santo. Eu abençoo cada irmão e irmã. Eu abençoo esse teu filho, essa tua filha que está aqui. Envia anjos de fogo e anjos de guerra. Repreende Satanás, o diabo que se levanta para destruir essa família, para tirar esta pessoa da tua palavra. Senhor Jesus, eu dou uma ordem aos lobos. Eu dou uma ordem aos lobos vestidos de ovelha. Aos ensinamentos que não é a palavra de Deus que entrou dentro dessa casa, que entrou nessa família, que entrou na vida desta pessoa. Eu ordeno que esses espíritos imundos batam em retirada agora. Envia anjos, Senhor. Alcance cada mente e cada coração. Eu abençoo a irmã Mônica, a Betiene. Senhor, coloque as tuas mãos aqui para abençoar nossa irmã Eliane. Coloque a tua mão para abençoar todos aqueles que estão conosco na live. Aqueles que vão ver mais tarde. Entra dentro desta casa. Entra na vida do filho, do marido. Opera, Jesus, tira toda a doença, toda a enfermidade. Todas as enfermidades, bactérias, vírus. Em nome de Jesus, nós repreendemos esse vírus da dengue. Eu ordeno, Jesus, que este mal seja radicalizado, seja arrancado pela raiz. Sejam mortos em nome de Jesus. Protege, Senhor, o teu povo. Protege, Senhor, a tua igreja. Livra, Senhor, de todas as enfermidades. Pai, prepara o teu povo para a tua volta. Senhor, nesses últimos dias, quantos e quantos estão sendo ludibriados, enganados? Pai, levados muitas vezes por falsos ensinos, ensinamentos malignos e diabólicos que não é a vontade de Deus. Venha, Senhor, nesta hora visitá-los, tocá-los, no sítio, na chácara, nas fazendas, longe ou perto, aonde quer que estejam, sejam alcançados agora, e todo o mal da sua vida, toda a doença, toda a miséria, toda a maldição, toda a palavra que foi lançada no seu coração, sejam agora arrancados pela raiz, em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe, Senhor, também as lojas, abençoe aqueles que estão sendo, Senhor, pessoas, Pai, que estão aí sendo parceiros e parceiras do projeto Mil Almas, que estão levando vidas ao Evangelho. Esta palavra que está chegando longe ou perto, resgatando vidas, estende as tuas mãos para sarar, para curar, para libertar, para renovar e para restaurar. Em nome de Jesus, eu abençoo cada irmão e irmã.
Eu abençoo a tua casa. Eu abençoo o copo com água, as fotos, os documentos, as peças de roupa. Jesus, abençoa este copo com água ao tomar, que todos os vírus, a doença, todas as enfermidades saiam, batam retirada agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Querido irmão, querida irmã, que o Senhor te abençoe grandemente. Quero avisar vocês que hoje tem o culto abençoado da cura interior. Hoje é dia de você vir participar, ouvir a palavra e buscar de Deus a unção para se livrar, irmão. Colocar ali uma proteção na sua mente, blindar sua mente com o Espírito Santo, para que esses demônios e potestades das trevas que estão vindo arrebatando milhões de pessoas para o inferno, venha revestir da unção de Deus, da palavra, da oração, em nome de Jesus. Vamos estar ungindo você, todos com o óleo, para repreender toda ação do inimigo contra a sua vida, no nome de Jesus. Venha participar hoje na nossa igreja, na Rua Antônio Cândido Borges 206, da Comunidade da Família Cristã, tá? Comunidade da Família Cristã, na Rua Antônio Cândido Borges 206, na Vila Garcia. E você é o nosso convidado especial, esteja conosco hoje, às 7h30 da noite. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe os seus filhos. Em nome de Jesus, hoje, 7h30 da noite. E essa semana nós estamos aqui, orando, buscando à meia-noite todos os dias. Estamos de joelho dobrado ali, orando pela igreja, orando pelos parceiros, orando por todos aqueles que estão juntamente conosco, irmão, que estão em oração conosco. Que o Senhor venha atender a cada um e que você venha escutar o Espírito Santo e não as vozes que estão em sua volta, tá bom? Termine, se você começou o tratamento da cura interior, irmão, você tem que terminar, não fica pelas metades não, tá? Termine o tratamento da cura interior, seja fiel, para que Deus venha te abençoar no nome de Jesus. Que Deus abençoe os irmãos. Amanhã estaremos de volta aqui das 10 ao meio-dia pela 94 FM, pelo meu perfil Josi Lima, todos os dias, às 11h15, 11h20 ao meio-dia, estamos aqui trazendo esta mensagem para libertar e curar e transformar a vida e coração. Se você ouvir, irmão, e guardar no coração e se arrepender, seu nome será escrito no livro da vida. Aceite Jesus Cristo. Não aceite a mornidão. Não aceite um coração morno, não. Seja valente, seja corajoso. Não deixe Satanás levar você para o inferno. Não deixe perder a sua coroa. Cuidado, em nome de Jesus. Jesus está vindo buscar uma noiva lavada, remida com o sangue do Cordeiro. Não é uma noiva suja e lameada com a lama deste mundo. Ele vai levar uma noiva limpa. Deus abençoe vocês. Até amanhã estaremos aqui. Bom dia, Espírito Santo.